Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Arthur e sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop de elaboração de mapas no QGIS. Esse workshop foi organizado pela equipe da Inova Geoambiental, a qual surgiu com o propósito de difundir o conhecimento em sistemas de informações geográficas, os SIGs. O software utilizado, como explícito no título do evento, é o QGIS na sua versão 3.10.7. E por que utilizar esse software, o QGIS? Primeiro, ele é gratuito e livre, então qualquer usuário pode baixar e instalar na sua máquina, sem precisar de licença ou qualquer tipo de pagamento. Ele tem um bom tempo de processamento nas suas tarefas. Ele é multiplataforma, então pode ser rodado em Windows, Linux, Mac ou até o Android. Ele tem uma interface amigável e, por último, possui muitos recursos e complementos. Então, muitas tarefas podem ser executadas somente utilizando o QGIS. O workshop, então, foi dividido em 4 etapas, sendo a primeira a elaboração de um mapa temático, que será feito na aula de hoje. A segunda, a elaboração de um mapa ambiental. A terceira, um mapa de NDVI. E a quarta, o encerramento, com as informações finais e os brindes. Na aula de hoje, o objetivo final é a criação de um mapa temático, o número de casos de Covid-19 para cada unidade federativa do Brasil. Então, a gente dividiu essa aula em 5 etapas, sendo a primeira delas a obtenção dos arquivos necessários, que são dados sobre Covid-19, e também a malha territorial brasileira, em formato vetorial. A segunda etapa é a organização dos arquivos, ou seja, criar uma pasta para o projeto e também organizar o arquivo de tabela do Covid-19. A terceira etapa é a importação desses dados para o projeto, tanto o arquivo vetorial quanto o arquivo de tabela. A quarta etapa é a manipulação dessas camadas, ou seja, a união entre elas, entre o arquivo vetorial e o arquivo de tabela, e também a configuração da simbologia e dos rótulos. A quinta etapa, que é a etapa final, é a elaboração do layout de impressão, ou seja, do mapa de impressão final, com todos os elementos necessários, norte, escala, título. Então vamos à primeira etapa. Na elaboração desse mapa, são 2 os arquivos necessários, sendo o primeiro deles uma tabela com os dados sobre o Covid-19 para cada unidade federativa do Brasil, e um segundo arquivo, que é um arquivo vetorial, contendo os limites de cada unidade federativa. Então, o primeiro arquivo, que são os dados sobre o Covid-19, você pode baixar direto no site oficial do governo, que é o covid.saude.gov.br. Vou baixar ele aqui. Esse é o site oficial do governo, com os dados sobre Covid-19. E para baixar esses arquivos em formato de tabela, você vem até aqui essa opção, arquivo CSV, que é um arquivo separado por vírgulas, formato CSV. Eu já baixei ele aqui, ele pode demorar um pouquinho para iniciar o download, mas ele baixa. O segundo arquivo necessário é a malha territorial do Brasil. Então você vem até o portal de mapas do IBGE, que é esse aqui. E aqui no portal de mapas, você tem várias opções. Para baixar os limites somente dos estados, você vem em organização do território. E aqui em malhas territoriais, você vem em malha de unidade da federação, aqui embaixo. Aqui tem outras opções também, malha de municípios, microrregião, mesorregião, mas nesse caso é essa opção que a gente quer. Eu vou em malha com todas as UFs. Se eu quiser baixar alguma individual, só expando essa opção aqui. Baixo o que eu quero. Nesse caso, eu vou baixar todas as unidades do Brasil. Então eu vou em Brasil. Aqui eu tenho a mais recente de 2019. Eu clico nela.
E aqui do lado aparece uma pastinha com o nome do arquivo e a extensão em shapefile, SHP. Só clico nela para iniciar o download. Então aqui o download já foi iniciado. Esses dois arquivos, tanto os dados sobre o Covid quanto a malha territorial do Brasil, são bem acessíveis nos dois sites. São bem fáceis de encontrar e baixar. Mas de qualquer forma, a gente vai disponibilizar os dois para vocês e também vamos disponibilizar ao final do workshop um arquivo em PDF com bases de dados geográficas, tanto bases vetoriais como bases matriciais, e isso para o país inteiro. Então é uma boa opção para quando você precisar utilizar alguma base no seu projeto, você pode acessar pelo nosso material. A segunda etapa é a etapa de organização dos arquivos do projeto. É nela que a gente vai criar uma pasta com o nome do projeto e também organizar os arquivos baixados. Então vamos à pasta do projeto. Esses dois são os arquivos baixados. Esse arquivo compactado é o arquivo com as camadas dos estados em formato vetorial. E esse segundo arquivo é o arquivo com os dados do Covid-19. Então, aqui nessa pasta, que eu chamei de Covid, eu criei duas novas pastas. Uma chamada Dados, onde eu vou colocar os arquivos no formato de tabela. Então, vou pegar o arquivo do Covid e vou arrastar para dentro dela. E a segunda pasta, chamada SHP, eu vou colocar os arquivos vetoriais no formato shapefile, que é o arquivo com as unidades da federação. Então, eu vou arrastar para dentro dela, dessa pasta. Então, aqui em SHP, eu vou descompactar esse arquivo. E aqui em dados, eu vou organizar a tabela do Covid-19. Esse é o arquivo de dados do Covid-19 para o Brasil inteiro. Ele é organizado por data, então você tem aqui dados desde o primeiro dia até hoje. No caso, esse vídeo está sendo gravado no dia 2. O dado mais atualizado é o do dia 1º de julho. Então, ele é organizado por data, por estado. Aqui você tem em Rondônia, por exemplo, desde o dia 25 de fevereiro até hoje. E também por município. Então, você tem para cada município número de casos em cada data. O que a gente quer aqui é filtrar os casos somente para os estados, tirando os dados do Brasil e também os dados por município. Então aqui a gente vai primeiro em estado, que eu vou fazer um filtro, e vou deixar todos, menos os que estão com campo estado vazio. Aí com isso, eu removo as linhas aqui com os dados do país inteiro, que são essas primeiras. Eu já não tenho mais os dados para o país inteiro. Eu começo aqui em Rondônia. Depois Acre. Agora, aqui embaixo dos dados por estado, eu tenho os dados por município. Então eu vou remover esses dados. Vindo aqui em código município, CódiMun, que é o código do município. E vou desmarcar tudo e selecionar somente as células vazias. Então, onde não tem um código de município, é porque não é um município, é um estado. Então, eu vou marcar as vazias, dando OK. Depois, eu vou selecionar a data, ou seja, eu quero da última data disponível.
Eu vou aqui em data, vou desmarcar tudo, e aqui em julho, marco 1º de julho. Dou OK. Então agora eu tenho os casos acumulados, casos novos, óbitos, todos para a última data, que é o dia 1º de julho, a última data disponível. E isso para todos os estados. Eu vou salvar essa tabela em um novo campo, em uma nova planilha. Vou remover alguns campos que não são necessários, como código do município, região, nome região. Aqui município também vou remover. Essas 3 últimas colunas eu vou remover também. Caso você queira também pode remover campo com data, semana, porque são todas as mesmas, então não tem problema remover elas. Eu vou deixar como está. Vou excluir essa primeira planilha. E pronto. Agora eu vou salvar como arquivo CSV, que é o arquivo com formato separado por vírgulas. Com valores separados por vírgulas. Então vou aqui em salvar. Salvar como? Eu vou aqui na pasta dados. E vou salvar como CSV, que é o arquivo separado por vírgulas. Vou em salvar. A próxima etapa é a etapa de importação dos arquivos para o projeto. Ou seja, nessa etapa que a gente vai abrir no QGIS o arquivo vetorial de limite de estados, que é o arquivo em formato shapefile, e também o arquivo de dados em formato CSV, o arquivo de dados sobre Covid. Nessa etapa também a gente vai navegar um pouco pela interface do QGIS para se ambientar um pouco melhor com ele e também definir o sistema de coordenadas do projeto. Agora vamos ao QGIS. Aqui no QGIS você pode criar um novo projeto vindo aqui em projeto, novo, ou aqui embaixo de projeto, nesse ícone de folha. Eu clico nele. A interface do QGIS é composta pela barra de ferramentas, aqui em cima. Aqui na parte esquerda, eu tenho os painéis. Então, eu tenho o painel de camadas, habilitado, e também o painel de navegação. Aqui no painel de camadas, é onde você controla suas camadas do mapa. Ou seja, quando eu adicionar as camadas vetoriais e a camada de tabela, elas vão aparecer aqui. E aqui no painel de navegação, eu posso ir até a pasta, por exemplo, e adicionar meus arquivos através desse painel. Essa área maior em branco é a área do mapa, onde você visualiza o seu resultado. E aqui embaixo eu tenho a barra de status com algumas informações, por exemplo, a coordenada. Então, onde o meu mouse estiver, aqui vai aparecer a coordenada, a escala, rotação e também a opção para alterar o sistema de coordenadas. Então, eu clico aqui e escolho o sistema de coordenadas oficial do Brasil, com o datum oficial. Nesse caso, é o SIRGAS 2000, que é o datum oficial. Então, eu vou procurar aqui por SIRGAS 2000. Como eu vou trabalhar com o Brasil inteiro, vou trabalhar no sistema de coordenadas geográficas. Então, eu venho aqui, SIRGAS 2000, e dou um OK. Agora, o sistema de coordenadas do projeto é o SIRGAS 2000. Para adicionar as camadas, tanto a vetorial como a tabela, eu venho em camada,
adicionar camada e adicionar camada vetorial. Aqui nesse botão de busca, eu vou até a pasta onde eu salvei a minha camada vetorial, com a base de dados dos estados. Aqui em COVID, SHP. Aqui onde está escrito todos os arquivos, você pode alterar para Shapefile. Agora eu só mostro o arquivo em formato Shapefile. Eu clico nele, abrir, adicionar e close. Agora eu vou adicionar o arquivo do COVID, a tabela com os dados do COVID. Eu vou novamente em camada, adicionar camada e agora adicionar camada de texto delimitado. Aqui eu vou buscar meu arquivo. Eu vou em dados, vou adicionar esse arquivo aqui. Abrir. Aqui eu escolho delimitadores personalizados e coloco como ponto e vírgula para separar os campos da tabela. Aqui em definição de geometria, eu escolho sem geometria, porque esse não é um arquivo com dado geográfico. Ele não possui coordenadas de pontos, por exemplo. Então, ele é um arquivo sem geometria, apenas de tabela. Aqui eu tenho mais algumas configurações, mas já posso adicionar esse arquivo. Clico em adicionar e em close. Eu posso também adicionar os arquivos através de uma barra de ferramentas lateral. Então, eu venho aqui com o botão direito em alguma parte dos painéis, clico no botão direito e ativo a opção gerenciar camadas. Agora eu tenho essa barra de ferramentas lateral aqui na minha interface. Eu posso adicionar da mesma forma tanto o arquivo vetorial quanto o arquivo de tabela. Esse primeiro ícone é o ícone do arquivo vetorial, então eu clico aqui e busco ele do mesmo jeito. É só uma forma de facilitar o processo. E pronto. Ambos os arquivos estão adicionados e prontos para serem manipulados. A quarta etapa é a etapa de manipulação das camadas, ou seja, nessa etapa a gente vai fazer primeiro a união entre as duas camadas adicionadas no mapa. É aqui também que a gente vai definir uma simbologia, ou seja, as cores, linha da camada resultante e também criar rótulos para as feições. A primeira coisa a ser feita é salvar esse projeto. Então você vem aqui em cima, em projeto, e salvar. Ou você pode clicar aqui em cima, na barra de ferramentas, nesse ícone de disquete azul, aqui em cima. Você clica e vai até a sua pasta e dê um nome a esse projeto. Nesse caso, COVID-19. Depois é só clicar em salvar. A próxima etapa é fazer uma união entre as duas camadas, entre a camada vetorial, que é a camada com os limites estaduais, e a camada com as informações do COVID. E para explicar melhor o que significa uma união, eu vou abrir as informações de cada camada, clicando com o botão direito e depois em abrir tabela de atributos. Isso para cada uma das camadas. Então aqui eu tenho duas tabelas. A primeira é a tabela da camada vetorial, com as informações dos estados, e a segunda a tabela do COVID, com as informações que eu filtrei anteriormente no Excel. E fazendo a união, eu quero transferir as informações da camada
do COVID para a camada vetorial. Aí sim eu posso fazer, por exemplo, a categorização dessa camada vetorial de acordo com o número de casos ou o número de óbitos. Para isso, para fazer a união, eu preciso de um atributo em comum entre as duas tabelas, entre as duas camadas, que nesse caso pode ser o código do estado, código da unidade da federação. Aqui na tabela da camada vetorial é o campo CD_UF, e aqui na tabela do COVID é o campo COD-UF. O nome, o título aqui do campo, ele não precisa ser igual nas duas camadas, mas somente os seus valores. E outro campo que eu posso utilizar aqui é o campo estado, aqui na tabela do COVID, e o campo sigla UF, aqui da tabela do campo da camada vetorial, que contém todas as siglas dos estados. Então, qualquer campo que eu tenha que possa ser utilizado, que tenha a mesma informação em um campo e no outro, eu posso utilizar para fazer a união. E agora, para fazer a união, eu vou nas propriedades da camada vetorial, clicando com o botão direito propriedades. Depois eu vou em uniões. Eu clico aqui nesse botão de adição, aqui embaixo, para inserir uma nova união. Esse primeiro campo, eu escolho a tabela do COVID, que é a camada que vai ser unida. No segundo campo, eu escolho a coluna da tabela de atributos que vai ser utilizada para unir as duas tabelas. Eu posso utilizar COD-UF ou estado, que é o campo que tem as siglas de cada estado. Eu vou utilizar o código COD-UF, e o campo alvo é o campo da camada que eu estou criando a união, que vai se unir com o campo da tabela do COVID. Então, como eu utilizei o código aqui em cima, eu vou escolher o campo que tem os códigos dos estados, que é o CD_UF. Algumas opções a mais que eu posso configurar aqui na união é, por exemplo, selecionar apenas alguns campos na união. Eu posso deixar de fora, por exemplo, a região, o estado, o código, já que eles já estão presentes na camada vetorial, eu não preciso colocá-los novamente. Então eu posso colocar população, casos acumulados, novos, óbitos acumulados, óbitos novos. E aqui embaixo eu posso colocar também um prefixo que vai identificar esses campos que estão sendo adicionados. Então eu posso colocar, por exemplo, um C, que vai identificar os campos da tabela do COVID que vão ser adicionados à tabela da camada vetorial. Eu dou um OK, depois um OK de novo. Se eu abrir as informações dessa camada vetorial, as informações da tabela de atributos, eu vou perceber que nela foram adicionadas algumas informações a mais, que são os campos que eu selecionei na união. Os campos de população, casos e óbitos. E aqui em cada campo que foi adicionado, ele inicia com a letra C, que foi o prefixo que eu defini lá na hora da união. Uma coisa importante de se ressaltar é que o número máximo de caracteres no título dos campos é 10, e isso para o formato shapefile. Então, quando eu exportar essa camada aqui para um novo arquivo,
Esse campo aqui vai ser cortado, o título do campo vai ser cortado e vai ficar aqui em população. A parte TCU 2019 vai ser eliminada. Quando a gente exportar essa camada, eu volto nesse assunto. Então, vou fechar aqui a tabela e vou exportar essa camada porque essa união ela é válida somente nesse projeto para essa camada. Ou seja, se eu remover essa camada do projeto e adicionar novamente, a união já vai ter sido removida também. Ou se eu quiser utilizar essa camada em outro projeto, eu primeiro tenho que exportar. Então, eu clico com o botão direito, depois vou em exportar, depois em salvar feições como. Aqui o formato eu deixo como shapefile. Em nome do arquivo, eu vou nesse botão para buscar uma pasta de saída, e vou até a pasta do meu projeto na pasta de arquivos vetoriais, nesse caso SHP. Vou colocar o nome dessa nova camada, rline covid, salvar. Aqui em SRC eu defino o sistema de coordenadas. Nesse caso, eu vou deixar o que já está selecionado, que é o sistema oficial e é o sistema que está configurado no projeto. E posso dar OK. A camada já foi exportada e um novo arquivo já foi adicionado ao seu projeto, aqui na lista de camadas. Eu vou mostrar para vocês como ficou a nova tabela de atributos dessa camada exportada, em comparação com a tabela da camada original. Então, por exemplo, aqui na primeira camada, que é a camada original, o campo população tem o título C População TCU 2019. Esse mesmo campo, na camada exportada, tem o título C População. Isso porque, como eu falei anteriormente, no formato shapefile, o título dos campos deve ter no máximo 10 caracteres. Então, tudo que tinha após o 10º caractere foi eliminado. Eu vou fechar essas duas tabelas. E agora no meu projeto, eu vou remover a camada original e a tabela e deixar somente o arquivo exportado. Para remover, eu posso clicar com o botão direito e em remover camada. Ok. Ou clicar na camada e depois nesse botão aqui em cima, no painel de camadas. Remover. Ok. Agora eu tenho no meu projeto somente a camada que eu vou utilizar para fazer a categorização dos estados de acordo com o número de casos de Covid. Eu vou remover também, vou desativar o painel de navegação aqui em cima, só clicando no X. Para editar a simbologia dessa camada e deixar ela graduada de acordo com o número de casos do Covid, você vai na camada com o botão direito e clica em Propriedades. E aqui em Simbologia, você escolhe o tipo de símbolo graduado. A primeira coisa a ser feita, a ser configurada, é o valor, que é o campo da tabela de atributos que vai ser utilizado para graduar essa simbologia dessa camada. Então, nesse caso, eu vou utilizar o número de casos acumulado como valor. Depois eu defino o número de classes, eu vou deixar em 5, e o modo quebra natural. Aqui em valores, eu posso definir o limite inferior e superior de cada classe.
Eu dou 2 cliques na classe e defino um valor inferior e um superior. O primeiro eu vou colocar de 0 a 10.000. O segundo de 10.000 a 25.000. O terceiro de 25 a 50.000. O quarto de 50 a 100.000. E o quinto e último de 100.000 ao valor máximo. Aqui na legenda eu vou dar 2 cliques e vou colocar um separador em cada classe. Aqui na última eu vou colocar maior 100.000. Vou aplicar. Eu vou trocar também o gradiente de cores dessa simbologia. Eu vou aqui nessa setinha, depois em criar nova gradiente de cor. Vou escolher o catálogo cores Brewer, no OK. E aqui eu vou escolher o esquema de cores vermelho. O número de cores eu vou deixar em 5, que corresponde ao número de classes da minha simbologia. E dou OK. Dou aplicar. Eu vou trocar também a espessura da linha e a sua cor. Para eu trocar todas de uma vez só, eu venho aqui em símbolo, nessa setinha, e vou em configurar símbolo. Depois em preenchimento simples, eu altero a cor do traço para branco nesse caso. Aqui eu vou colocar 0,3. OK. Aplicar. OK de novo. E a simbologia já está pronta. Aqui eu configurei de forma graduada todos os estados, conforme o número de casos do Covid. O próximo passo é colocar os rótulos na camada. Ou seja, é nessa etapa que a gente pode, por exemplo, colocar a sigla de cada estado, ou o número de casos em cada estado, o número de mortes, isso dependendo da sua preferência. Eu vou aqui então na camada com o botão direito e depois em propriedades, e aqui nas propriedades eu vou em rótulos. E existem basicamente duas opções de rótulos, que são os rótulos simples e os baseados em regra. Aqui em rótulos simples, você define um rótulo e todas as feições do mapa dessa camada serão rotuladas. Por exemplo, eu vou colocar aqui a sigla, eu vou fazer rótulo com a sigla da unidade da federação, de cada uma delas, e vou dar a aplicar. Agora, cada unidade da federação possui a sua sigla aqui no mapa. E isso em rótulo simples. Em rótulo baseado em regra, eu vou dar outro exemplo. Eu posso aqui, deixa eu remover essa regra. Não tem mais nenhum rótulo aqui no mapa. E aqui em rótulo baseado em regra, para eu criar uma regra, eu venho aqui nesse símbolo de adição e escrevo uma regra utilizando uma expressão. Então eu clico aqui nesse botão para escrever a expressão. E digamos que eu queira rotular apenas os estados do sul do país. Então eu posso vir aqui em campo e valores e depois em nome da região, eu dou 2 cliques em nome da região, depois em igual, só uma vez, nome da região igual, depois eu clico em único, para buscar todos os valores desse campo aqui, campo NM região. Então, digamos que eu queira rotular apenas os estados do sul do país. Eu dou 2 cliques aqui em sul,
Então, onde o nome da região for igual a sul, é isso que essa expressão está querendo dizer, eu vou rotular com o valor da sigla da unidade da federação. E dá um OK. Agora veja que somente os estados do sul do país foram rotulados. Se eu quiser, por exemplo, rotular todas as regiões, cada uma com uma cor diferente, eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, vir aqui em sul e colocar uma cor azul. Não aplicar. Posso adicionar mais uma regra aqui para rotular os estados do sudeste. Uma cor verde, por exemplo. Então, eu venho aqui em expressão, em campo de valores eu coloco onde o nome da região for igual a sudeste, eu vou rotular com o valor da sigla e a cor desse rótulo vai ser verde. E assim você pode fazer para todas as regiões, mas isso só para dar um exemplo de como funciona o rótulo baseado em regra. Nesse caso, a gente vai utilizar o rótulo simples. Eu vou remover as duas regras, vou em rótulo simples, vou deixar a sigla UF marcada, para rotular com a sigla de cada estado. A cor, eu vou colocar preto, cor padrão, vou dar um aplicar. Agora aqui na formatação do rótulo, eu tenho algumas opções. A primeira, chamada de texto, eu posso trocar, por exemplo, a fonte, escolhendo uma fonte que eu quiser aqui. Posso trocar o estilo, negrito ou normal. Eu vou colocar negrito. Tamanho também eu posso mudar. Vou colocar 8. Mais algumas opções, como por exemplo, opacidade. Vou deixar 100%. A segunda opção é formatação. Aqui eu tenho, por exemplo, um tipo de caixa. Se eu quero todas as letras maiúsculas, todas minúsculas, não, todas minúsculas. E eu tenho a caixa da sigla. Eu vou deixar sem nenhuma mudança. Aplicar novamente. Aqui em buffer, eu posso desenhar um buffer ao redor da sigla, ao redor do rótulo. Eu marco aqui, desenhar buffer de texto e dou um aplicar. Aí aqui eu tenho algumas opções, como o tamanho do buffer. Posso diminuir um pouco. 0,8. Eu tenho a cor também. Posso trocar a cor do buffer. A padrão é branco. Outra opção é desenhar no fundo. Eu vou desmarcar o buffer só para exemplificar o fundo, como funciona. Se eu marcar desenho no fundo, ele vai colocar uma forma, já vem pré-definida como retângulo, ao redor do texto. Eu vou dar aplicar. Ele desenhou um retângulo ao redor do texto. Aqui eu posso colocar quadrado, elipse, círculo. Eu vou deixar sem nenhum fundo, somente com um buffer. Aqui em sombra eu posso colocar uma sombra no rótulo. Então em cada sigla foi desenhada uma sombra ao redor do texto. Eu vou deixar sem. Aqui em frases de destaque, eu posso, caso eu mova algum rótulo para longe, ele vai desenhando uma linha do estado até o rótulo.
Depois eu vou exemplificar um pouco isso aqui. Vou deixar sem. Aqui em posição, eu posso alterar um pouco a posição dos rótulos. Eu vou deixar como está. E aqui em renderização, eu tenho algumas opções também. Uma delas é a visibilidade dependente da escala. Que, por exemplo, dependendo da escala que seu mapa estiver, o programa vai mostrar ou não os rótulos da camada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 25 milhões, vou dar OK. Agora eu vou aqui na escala de 30 milhões. Não aparece os rótulos, porque está fora da escala que eu defini. Eu coloquei 25 milhões, então se eu colocar aqui, por exemplo, 20 milhões, os rótulos vão aparecer, porque está dentro da escala que eu defini. Eu não vou utilizar isso, mas é uma possibilidade. Se você necessitar, pode marcar essa opção. Aqui em frase de destaque, eu vou exemplificar um pouco. Se eu, por exemplo, mudar a posição aqui, colocar uma distância de 30, e aplicar, ele vai desenhar uma linha do rótulo até o estado. Isso porque eu marquei a frase de destaque. Se eu desmarcar, essa linha vai sumir. Aí é que eu posso optar por linha simples ou Manhattan, que quebra um ângulo de 90 graus. Eu não vou desenhar linha e nem vou aplicar distância, então não necessito, no momento, dessas duas opções. Vou dar aplicar novamente, dar OK. Agora, percebam que, por exemplo, dependendo da escala que você estiver, alguns rótulos não aparecem, como por exemplo aqui em Sergipe. Agora está aparecendo. Se eu alterar um pouco o zoom aqui do meu mapa, ele some. Para contornar isso, porque isso pode impedir ele de aparecer no seu layout final, você vem aqui nos rótulos novamente, propriedades, rótulos, e aqui em renderização, você marca essa opção aqui, mostrar todos os rótulos da camada. Ok? Agora, independentemente da escala, ele vai aparecer. Outra coisa a ser notada, enquanto da opção dos rótulos, é, por exemplo, se alguma feição estiver fora do mapa, fora da área visível, ela não vai ser rotulada. Por exemplo, aqui em Pernambuco, tem a ilha de Fernando de Noronha, aqui em cima, que pertence ao estado. Então, se essa ilha que está aqui em cima, deixa eu aproximar ela. Essa ilha que está aqui em cima estiver fora da área visível, ou seja, se ela estiver fora da área visível do mapa, o rótulo de Pernambuco não vai aparecer. A mesma coisa, por exemplo, com o estado do Espírito Santo. Aqui tem uma ilha pertencente ao estado. E se eu mudo um pouco a posição aqui do mapa e essa ilha some, o rótulo do estado também some. Aqui em Pernambuco também, a mesma coisa. Aqui onde a ilha de Fernando de Noronha já não aparece mais, o rótulo desapareceu. Se eu for mudando a posição aqui,
o rótulo volta. A mesma coisa com Espírito Santo. E isso pode atrapalhar também no layout final. Dependendo da escala do seu mapa, esses rótulos podem não aparecer. Então, para contornar isso, você vem nos rótulos novamente. Depois, em posição, onde está escrito centroide, você coloca polígono inteiro. Não aplicar, ok. Agora, mesmo que a ilha aqui esteja fora da área visível, o rótulo continua aparecendo, coisa que não acontecia antes. Aqui em Pernambuco a mesma coisa. O rótulo continua aparecendo. E basicamente a opção de rótulo seria isso. Você pode alterar um pouco as configurações, trocando a letra, tamanho, colocando um fundo ao invés de buffer, colocando sombra, isso dependendo do seu gosto. Uma opção mais avançada é colocar 2 campos da tabela de atributos em um mesmo rótulo. Aí você pode, por exemplo, combinar a sigla do estado com o número de casos. Em uma linha a sigla, em uma linha abaixo, número de casos em cada estado. Essa é uma opção. Eu não vou colocar no meu mapa final, mas eu vou ensinar vocês como é feito, para caso vocês queiram colocar nesse ou em outros mapas. Então eu vou aqui em propriedades da camada e aqui em rótulos eu vou nesse botão aqui em cima, para inserir uma expressão. Clico nele. Na primeira linha eu vou colocar a sigla. Eu expando aqui o menu de campo e valores e dou 2 cliques na sigla. Ela já aparece aqui na minha expressão. Você vê aqui embaixo uma prévia de como está ficando o rótulo. Como eu só tenho a sigla adicionada aqui na expressão, somente a sigla está aparecendo no rótulo por enquanto. Agora, em uma nova linha, eu vou colocar os casos totais. Então, para inserir uma nova linha, eu vou concatenar, utilizando esse operador aqui. Depois eu vou quebrar da linha, aqui ó, nova linha, nesse operador. Depois concatenar novamente, porque eu vou inserir um texto chamado de casos, 2 pontos, espaço, isso entre aspas. Então, aqui na prévia você vê a sigla do estado em cima e embaixo escrito casos, em uma nova linha. Agora eu vou colocar o total de casos, o valor de casos para todos os estados. Para isso, eu dou 2 cliques aqui em cima dos casos acumulados. Opa! Primeiro eu tenho que concatenar novamente. Olha assim. Então eu tenho a sigla do estado e embaixo o número de casos. Dou OK. Aplicar. E agora cada estado tem a sua sigla e o número de casos abaixo. Eu não vou colocar isso no mapa, porque eu acho que visualmente não fica interessante, mas para outros casos pode ser legal. Aí fica a dica, se você precisar utilizar desse recurso, você já sabe como fazer. Eu vou voltar aqui no rótulo, somente com a sigla, e dar um aplicar. Aquela expressão fica salva aqui embaixo, aqui por último, nessa lista. Se você quiser voltar, por exemplo, nela, é só clicar e dar aplicar. Eu vou deixar na sigla mesmo. E OK. Agora eu salvo o projeto. E pronto. A etapa de inserção dos rótulos já foi totalmente finalizada. E a gente já está pronto
para iniciar o layout final do nosso mapa. A quinta e última etapa desse nosso mapa é a elaboração de um layout final de impressão. É nessa etapa que a gente vai colocar alguns elementos essenciais do nosso mapa, que são título, escala, grade de coordenadas, norte, legenda e selo. Então, para isso, a gente vai no QGIS. Aqui no QGIS, para você editar o layout desse mapa, você vai em Projeto e depois em Novo Layout de Impressão. Aqui você coloca um nome para esse layout e dá OK. E essa é a janela do compositor de impressão do QGIS. É nela que você edita todo o seu layout, do início ao fim. E antes de iniciar o layout propriamente dito, eu vou fazer duas configurações aqui na página. A primeira é alterar a orientação de paisagem para retrato e a segunda é colocar algumas guias que vão servir de referência para o nosso layout. Então, vem na página com o botão direito, depois em Propriedades da página, para alterar a orientação da página. O tamanho eu vou manter o mesmo, em A4, e a orientação, como eu falei, vou colocar retrato. Depois, para editar as guias, que vão servir de referência para esse nosso layout, eu vou aqui na aba Guias. Se essa aba não estiver disponível, você vem aqui em cima em Visão e clica em Gerenciar Guias, caso não esteja disponível. Eu vou colocar duas guias na horizontal e duas guias na vertical. Todas elas a 5 mm da borda da página. Então, aqui na guia horizontal, eu vou colocar uma guia a 5 mm, que vai ser a guia superior, e outra guia a 5 mm da borda inferior. Então, eu coloco a distância de 292. Isso porque a guia começa a contar de cima para baixo e também porque a altura da folha 4 é 297. Então, descontando 5 de 297, eu tenho uma distância de 292. Agora eu vou colocar as guias na vertical. Eu clico nesse sinal de adição. A primeira guia a 5 mm no lado esquerdo e a outra guia a 205 mm, que vai ser a guia do lado direito. O mesmo raciocínio das guias horizontais. A largura da folha 4 é 210 e como a guia começa a contar da esquerda para a direita, eu desconto 5 do total e tenho 205 mm. Agora eu vou salvar o meu layout, vindo aqui em cima em Layout e Salvar Projeto. E você percebe que ao lado do nome do meu layout, aqui onde está escrito Covid, existe um asterístico à esquerda. Ele indica que alguma mudança foi feita nesse layout e que ainda não foi salva. Então, a partir do momento que eu salvar esse layout, esse asterístico vai desaparecer. Eu vou clicar em Layout e salvar. Agora, ele desapareceu, mas a partir do momento que eu fizer alguma outra mudança nele, esse asterístico vai aparecer novamente. Agora eu vou adicionar o mapa principal, que é o primeiro item do nosso layout. E para isso eu venho aqui em cima, em adicionar item, depois em adicionar mapa. Agora é só clicar na página e arrastar até o tamanho desejado. Então esse é o nosso mapa principal. E a primeira configuração que eu vou fazer nele é colocar uma moldura nas bordas desse mapa. Se você ver aqui, não existe nenhuma moldura nesse mapa. Então eu clico nele novamente, vou em Propriedades do item, aqui no lado direito, e lá embaixo eu marco a opção Moldura.
Aqui eu posso editar uma cor, a espessura, mas eu vou deixar como está. E a próxima configuração que eu vou fazer nesse mapa é alterar a escala. Então eu vou lá em cima, ainda nas propriedades do item, e coloco uma escala da minha preferência. Vou colocar 25 milhões. Agora eu vou adicionar o segundo elemento do mapa, que é a grade de coordenadas. Para isso, eu venho aqui embaixo, em grades, e clico nesse botão para criar uma nova grade. Na grade que foi criada, eu seleciono e depois vou em modificar grade. Eu vou colocar um intervalo de 10 graus em X e 10 graus em Y. E aqui no tipo de grade, eu vou selecionar a grade em apenas molduras e anotações, porque eu quero que somente as coordenadas apareçam no meu mapa. Aqui embaixo eu vou desenhar as coordenadas, marcando essa opção. O formato das coordenadas eu vou colocar em decimal com sufixo. E nas coordenadas da esquerda e da direita, que estão na horizontal, eu vou colocar na vertical. Isso porque deixando na horizontal, elas ficam com uma parte delas fora do mapa, fora do layout. Então, eu venho aqui na coordenada da esquerda e onde está escrito horizontal, eu vou colocar como vertical ascendente. Na direita também, vertical ascendente. Aqui embaixo eu vou colocar a precisão como 0. E essas foram as configurações básicas da grade de coordenadas. Você pode fazer algumas outras alterações, mas basicamente para esse caso seria isso. E o próximo item a ser adicionado, o próximo elemento do mapa, é a legenda. Você vem aqui em cima em adicionar item, depois adicionar legenda. Agora eu clico na folha e arrasto. Essa é a legenda do nosso mapa. E aqui nas configurações, eu vou colocar um título. Vou colocar legenda. Aqui embaixo, nos itens da legenda, eu vou trocar o nome dessa camada. Vou colocar como casos acumulados. Ok? Aqui eu tenho algumas outras opções de configuração da legenda, como fonte. Eu posso trocar a fonte do título, do nome, dos itens, subitens. Eu vou, por exemplo, trocar a fonte do título da legenda. Vou colocar 14 e negrito. Existem outras opções ainda de configuração da legenda, mas basicamente seria isso. E o próximo elemento do mapa é a escala. Você pode vir aqui em cima no menu adicionar item e depois adicionar barra de escala. Agora é só clicar na folha e dar OK. Essa é a sua escala. Você pode configurar algumas opções aqui nas propriedades do item, como por exemplo o estilo, já vem pré-definido como caixa simples. Você pode colocar caixa dupla, linhas ou até mesmo escala numérica. Eu vou deixar em caixa simples. E aqui embaixo você pode trocar a unidade. Já veio em quilômetros, você pode colocar metros ou outra unidade. E aqui em segmentos você pode alterar a espessura do segmento. Eu vou colocar 500 e manter 2 segmentos à direita. Se você quiser colocar mais, por exemplo, 3 segmentos, 2 ou colocar mais segmentos à esquerda,
você pode colocar por aqui. Você pode ainda alterar outras configurações da escala, como por exemplo fontes e cores, posição, tamanho, moldura, margens, mas basicamente essa é a configuração da escala e a gente já pode partir para o próximo elemento do nosso mapa, que é o norte. Eu venho aqui em cima no menu adicionar item e depois em adicionar seta norte. Agora eu clico no mapa, na página e arrasto. Essa é a nossa seta norte. Eu posso alterar esse símbolo vindo aqui nas propriedades do item e procurar diretórios. Aqui você pode escolher qualquer um desses símbolos para representar o norte. Eu vou escolher esse aqui e vou colocar a cor de preenchimento preto. E pronto. Essa é a configuração do norte. E agora a gente já pode partir para o próximo elemento, que é o selo. O selo é uma caixa de texto com algumas informações, como sistema de coordenadas, fonte de dados, elaboração do mapa. Então, para isso, eu venho aqui em adicionar item, depois em adicionar rótulo, clico no layout e arrasto. Essa é a caixa de texto. E aqui nas propriedades do item, eu posso digitar todo o meu texto por aqui. Eu vou começar pelo sistema de coordenadas, nesse caso, sistema de coordenadas geográficas. Sistema de coordenadas geográficas. Depois o datum utilizado, datum Sirgas 2000. Em terceiro, a elaboração desse mapa, quem foi o responsável por elaborar. Vou colocar aqui elaboração nova geoambiental. Por último, a fonte dos dados, que são os dados do Covid e a malha territorial de estados. Vou colocar fonte malha, então enter aqui, malha territorial, PGE 2019. Dados do Covid, covid.saude.gov.br 2020. Esse é o nosso selo, com todas as informações necessárias do mapa. E agora a gente vai colocar também um título no mapa. Para isso, a gente vai inserir uma caixa de texto da mesma forma que a gente colocou o selo. Você pode vir aqui em cima em adicionar item, depois em adicionar rótulo. Agora eu vou colocar essa caixa lá em cima. O título do mapa vai ser Casos de Covid-19 por UF e a data. 1º de julho de 2020. Vou mudar um pouco a fonte desse título, vindo aqui em fonte, colocar 20 e negrito. Ok? Vou colocar no meio e no centro. Agora que todos os elementos do mapa já foram adicionados, eu posso ajustar um pouco esses elementos. Eu vou lá embaixo, vou alinhar esses elementos na base. Seleciono eles, segurando a tecla Shift. Depois vou aqui em cima em alinhar a base. Vou ajustar um pouco a caixa de texto.
Passo entre a fonte e o restante do selo. Vou diminuir um pouco o tamanho do norte. Colocar para cima e aumentar o mapa. E pronto. Agora eu vou adicionar outro elemento no mapa, que não é um elemento obrigatório, mas eu vou colocar porque nesse caso ele é interessante, que é a tabela de atributos. Eu vou colocar dentro do mapa o número de casos e o número de óbitos por estado. Então eu vou aqui em cima em adicionar item e vou aqui embaixo em adicionar tabela de atributos. Eu clico no mapa e arrasto. Então aqui você tem a tabela de atributos dessa camada, a camada do mapa, com todas as suas informações. Nesse caso, eu vou filtrar somente a sigla, os casos e os óbitos acumulados. Para isso eu venho aqui nas propriedades do item, em atributos, e vou remover todas as colunas que eu não tenho interesse. Código do estado, nome da região, população. Eu seguro a tecla Ctrl no teclado e vou clicando em cada coluna que eu não desejo. Eu vou remover também casos novos e óbitos novos. Vou colocar o título F na sigla. Em casos acumulados, vou colocar o título casos. Em óbitos acumulados, vou colocar o título óbitos. Aqui embaixo, eu posso organizar a tabela de acordo com algum atributo, de forma ascendente ou descendente. Eu vou colocar para organizar de acordo com o número de casos. Descendente, para organizar do maior para o menor. Clico aqui em mais. Dou OK. Agora a nossa tabela já foi filtrada, somente com os campos que a gente marcou aqui, os atributos. Vou expandir ela mais um pouco. E agora eu vou fazer mais algumas configurações nela, como por exemplo, remover as margens e as linhas e colocar uma cor alternada em cada linha. Vou para cima. Aqui nas propriedades, eu vou lá embaixo e vou desmarcar a opção mostrar grade. Eu vou também colocar cores alternadas nessa tabela. Então eu vou aqui em aparência, na opção aparência, e depois em personalização avançada. O fundo eu vou deixar branco. Eu marco essa opção Odd Linhas para colocar linhas alternadas com cores diferentes. Eu vou colocar um cinza claro. Vou aplicar. Eu vou colocar também a linha do cabeçalho com uma cor diferente. Por exemplo, um cinza mais escuro. Dou OK. Vou colocar um pouco mais escuro. Aplicar. OK. Eu vou ajustar essa tabela mais um pouco. Vou diminuir aqui.
colocar um pouco mais para cima. E é assim que se adiciona uma tabela de atributos no QGIS, no layout do QGIS. E agora eu vou colocar também duas novas informações nesse layout, que são o total de óbitos e o total de casos, abaixo dessa tabela de atributos. Para isso, eu vou inserir uma nova tabela, adicionar item, adicionar tabela de atributos, ok? Depois, lá em atributos, eu vou remover todos, de uma vez só, clicando em limpar. E depois eu clico no botão de adição para inserir uma nova coluna. E aqui em atributo, dessa coluna que foi inserida, eu não vou colocar nenhum campo da tabela, mas sim colocar uma expressão. Então eu clico nesse botão aqui para digitar uma expressão. E no começo da expressão, eu vou colocar uma frase para identificar o que eu estou somando. No caso, o número total de casos acumulados. Vou colocar total de casos, dois pontos, espaço, fecha aspas. Depois eu vou concatenar com esse operador aqui e vou colocar a soma, que é dada pela função sum. Abro parênteses e coloco aqui o campo da tabela de atributos, que representa o total de casos por estado. Então eu vou em campo e valores e dou 2 cliques no campo que representa o número de casos acumulados. Então a nossa expressão vai ser total de casos, aqui tem uma prévia de saída, total de casos, dois pontos, espaço, a soma do total de casos no país, ou seja, em todos os estados. Eu dou OK. Aqui em título eu posso remover e dou OK. Eu vou limitar o número de linhas a somente uma. Criou uma linha para cada estado. Eu vou colocar somente uma e vou remover a linha do cabeçalho. Vou aqui em leitura em tela, sem cabeçalho, e vou remover também a grade. Agora eu já tenho uma frase com um total de casos no país. Eu posso também, nessa expressão, colocar separadores. Eu vou em atributos, novamente. Aqui em atributo eu vou digitar novamente a expressão. E para eu colocar separadores nessa soma, eu vou usar a função formatNumber. FormatNumber. Eu vou colocar aqui, antes da função sum, formatNumber e entre parênteses a função soma. Ao final, coloco uma vírgula e um zero. Esse zero representa o número de casas depois da vírgula desse número. Então eu vou colocar zero, fecho parênteses e dou OK. Aqui em título eu vou remover, dou OK. E pronto, agora eu tenho separadores no meu total, na minha informação com o total de casos. Eu vou copiar essa tabela, clicando em Ctrl C, depois Ctrl V, e vou colocar o número total de óbitos. Vou em atributos, vou editar essa expressão, e aqui onde está escrito total de casos, eu vou colocar agora total de óbitos. Aqui em casos acumulados, eu vou colocar o campo que representa o total de casos por estado, total de óbitos por estado.
Ok. Ok, novamente. Agora, nessa outra linha, nessa outra tabela, eu tenho total de óbitos do país inteiro. Então, esse é o nosso layout final. Você pode também mudar um pouco a posição dos itens desse mapa, colocando um pouco mais para o lado, dependendo da sua preferência. Mas basicamente seria isso. E agora, para você exportar esse mapa, você pode exportar em PDF ou também em imagem. Para exportar em PDF, você vem aqui em cima e clica nesse ícone. Vai até a sua pasta e salve o layout final. 19. Você pode dar OK, Save. Se você quiser salvar em imagem, você vem aqui em cima e clica em exportar como imagem, esse ícone aqui. Eu vou na pasta novamente. Aqui você seleciona o tipo de imagem que você quer, o formato da imagem. Vou deixar em PNG e clico em salvar. Clico em salvar novamente. E pronto, a imagem foi exportada, tanto a imagem como o PDF. E na primeira aula era isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. E fiquem ligados que amanhã tem mais. Amanhã o tema será mapa ambiental, onde a gente vai criar um mapa com informações de EQA para vários pontos de uma bacia hidrográfica. E a gente espera vocês amanhã aqui. Até mais, pessoal. Tchau!